Fala pessoal, mais um vídeo aqui para o canal da Dupla Direção. Hoje um conteúdo diversificado daquilo que nós já vimos trazendo anteriormente, mais voltado ainda para um todo que é o audiovisual, mas eu e o Daniel vamos trazer esse tipo de conteúdo aqui também. Então se você já viu o título aí, já se interessou, já clicou aqui, pode ter certeza que vai ser um conteúdo muito massa, porque a gente vai falar sobre a influência das luzes em um culto. Então você cristão, que já acompanhou o nosso canal. Tenho certeza que esse conteúdo vai edificar demais, demais. Então já te aconselho a enviar o link desse vídeo, compartilhar no seu grupo de voluntários da iluminação da sua igreja. Se você é líder, mandar lá para os voluntários. Se você é um dos voluntários, encaminha para o seu líder, manda no grupo, porque vai agregar demais esse conteúdo que eu já vim estudando, como vocês podem ver. Não estou no ambiente hoje do nosso estúdio, estou em casa, onde eu me dediquei por alguns dias para fazer esse conteúdo e hoje decidi gravar esse conteúdo para vocês para soltar aqui no canal, tá bom? Então a gente vai falar sobre as influências das luzes em um culto. A gente vê o crescimento cada vez mais, isso já tem um bom tempo, né? De trabalhar a iluminação no ambiente religioso. E nesse vídeo a gente vai trazer aqui teoria e exemplos práticos dessa influência, certo? Eu acredito, creio sim que a iluminação ela pode influenciar na adoração da igreja. Então, se você é crítico a isso, né? Tudo bem, fique com sua crítica, mas aqui a gente está realmente para agregar para aqueles que acreditam que a iluminação pode fazer com que pessoas encontrem, né, enxerguem em Cristo Jesus a luz verdadeira que salva, né, que ilumina o nosso caminho. Então, para iniciar, vou até dizer para vocês no final como é que vocês vão ter acesso a esse conteúdo que eu estou mostrando aqui para vocês, tá bom? Vou estar disponibilizando para vocês, não é pago, certo? Vai ser gratuito, caso vocês também queiram mostrar aí no ministério de vocês, na igreja de vocês, para os voluntários de vocês. Então vamos lá. Os tópicos que nós iremos abordar nesse conteúdo aqui, nessa aula no YouTube, tá bom? A iluminação e sua influência. A gente vai ter uma breve introdução, muito importante que você se atente à questão da introdução, onde a gente vai pontuar algumas coisas importantes. E aí vem a importância da iluminação no louvor, como sincronizar a luz com o louvor, como a iluminação reflete a glória de Deus, dicas técnicas para direção na iluminação e como a iluminação influencia a congregação. Então a gente vai ter um conteúdo muito massa sobre todos esses pontos, mas antes disso, eu quero falar com vocês, principalmente você que já é voluntário, ou então até mesmo você que está aí desejando, né, entrar no voluntariado na sua igreja e participar do Ministério de Iluminação, vai aqui 3 pontos importantes para a gente sempre se lembrar, tá bom? Primeiro, que o iluminador, o profissional da iluminação, ou você que é voluntário ali na iluminação no culto, na sua igreja, ele está lá para refletir a luz de Cristo. Então a gente vai lá, se programa, faz tudo, consegue fazer aquela iluminação linda, maravilhosa, mas no final, o intuito final é fazer com que as pessoas reconheçam a luz que é Jesus. Então, quando nós estamos lá servindo no ministério, né, na iluminação, esse serviço também é para glorificar o nome de Deus. Então, cada movimento, cada cor, tudo que eu faço é para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado na terra. Então, sua missão é fazer Jesus brilhar. Essa é a principal função do iluminador, né? E quem é iluminador guia os olhares para a luz principal, que é Jesus. Então, lembre-se sempre disso, tá bom? Vamos começar logo, né, para o vídeo também não ficar muito longo. Vamos falar aqui, partir para a introdução, né? Introdução para a iluminação. E aqui eu já pontuei algumas coisas importantes para a gente ir abordando durante esse nosso bate-papo, a nossa conversa, essa nossa aula, tá bom? A iluminação ela desempenha um papel crucial no ambiente de adoração e de louvor. Quando eu trato de louvor, e a gente vai ter temas específicos para isso, eu acredito que está cada vez mais comum nas igrejas, não no comum no sentido, tá, já virou coisas comuns, né? Já virou rotina, não é nesse sentido. Já virou comum a realização de uma programação eficaz entre iluminação, projeção e louvor.
no sentido dos três se conversarem durante esse momento de ministração. E a iluminação, ela desempenha assim um papel muito importante nesse momento no culto, porque a iluminação ela precisa conversar com a projeção e ela precisa conversar com o louvor. Se eu tenho, por exemplo, uma projeção em um louvor que está falando sobre rios de água e a projeção ela está com background de mar e o louvor está lá falando, ministrando esse louvor e a iluminação ela está toda vermelha, não vai fazer sentido, né? Então aqui a gente vai ter muitas dicas de direção também, essas questões técnicas, para você conseguir entender de forma técnica e de direção como a gente fazer com que tudo se converse, tudo fique alinhado e o ambiente fique um ambiente só de adoração. Então se eu estou com uma iluminação, se eu estou ministrando um louvor que fala sobre água, a minha projeção está azul com background, a minha iluminação ela precisa estar azul. Eu posso ter ali um branco, mas deixar toda vermelha, deixar toda verde ou roxa, não vai fazer muito sentido. Então a gente vai falar muito sobre isso, né? O poder, já foi uma dica top, viu, para vocês? Então vamos falar sobre a iluminação, que desempenha um papel crucial no ambiente de adoração e louvor, porque a iluminação vai além de sua função prática de visibilidade, né? De fazer a pessoa ver realmente, né? Ela tem o poder de transmitir emoções, criar atmosferas e até conduzir a congregação em uma experiência mais profunda durante o culto. Uma experiência, vou dar um exemplo de experiência, certo? Nós estamos em um momento do culto onde vai ser ministrado ali um louvor de júbilo ao Senhor. No padrão antigo, né? E tudo bem se a sua igreja ainda é assim, se você prefere dessa maneira, viu? Tudo bem. Mas no padrão antigo nós ministrávamos, né? Cantávamos ali louvores de júbilo ao Senhor com a iluminação estática, né? No mesmo ambiente que está. Hoje não, hoje a iluminação dança junto com a música, né? Então, hoje você está lá num louvor de júbilo, a gente utiliza muito, por exemplo, o estrobo para ir de acordo com a batida. Tudo isso acaba criando um clima onde tudo se conversa, essa sinergia realmente entre tudo que está acontecendo e atinge, né? E atinge ali ao público, né? As pessoas que estão presentes no culto. Então vamos lá, vamos seguir em diante. Nosso primeiro ponto que nós iremos abordar aqui é a importância da iluminação na hora do louvor. Então, antes da gente entrar e falar sobre a importância da iluminação na hora do louvor, eu vou lhe pedir um favor. Se você já chegou até aqui nesse vídeo, deixa a sua curtida, certo? Se inscreve aqui no nosso canal, a gente vai estar trazendo conteúdo de iluminação e conteúdos para a igreja também, né? A igreja vem crescendo muito no audiovisual, então a gente vai estar trazendo esses conteúdos aqui. Então já se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, diz aqui nos comentários de que igreja você é, de que estado, né? De que município aqui do nosso Brasil, para a gente conhecer também um pouco de vocês. Então vamos lá, a importância da iluminação na hora do louvor. Primeiro, a iluminação ela tem um papel também de transmitir emoções. E aí fica aqui um ponto muito importante. Quando eu falo sobre transmitir emoções, muitas pessoas já levam naquele sentido de é para entrar na mente da pessoa, né? De viver numa emoção falsa. E não é isso que eu estou querendo passar para vocês, certo? A iluminação, ela transmite emoções, tá bom? Ela transmite sim sentimentos e o papel do iluminador é fazer com que a transmissão que essa luz vai levar para a pessoa que está no culto é uma emoção onde essa pessoa busque a adoração a Deus, né? Onde ela reflita, onde ela se alegre, onde ela foque onde precisa focar sua atenção. Então, essa é a emoção que a gente precisa transmitir através da iluminação. Porque a iluminação é capaz de amplificar a emoção transmitida, por exemplo, na música, que é o nosso ponto. Então, se eu estou lá com louvor, principalmente os louvores, worships, por exemplo, eles iniciam sempre mais lentos e eles vão subindo, né? Então, para me transmitir uma emoção nesse sentido, nesse momento do louvor mais lento, eu preciso estar com a iluminação realmente um pouco mais estática, ou dançando um pouco, transmitindo, né, prestando atenção naquilo que a gente abordamos lá no início, que é a questão do que o louvor está dizendo, para eu combinar juntamente com a projeção, para estar realizando também junto com a iluminação.
Então tudo isso se conversando para transmitir ali, amplificar esse sentimento de adoração dentro da igreja. Um exemplo que eu coloco aqui é que a luz suave, né, e quente, ela pode gerar, isso é até inclusive cientificamente comprovado, que ela pode gerar um ambiente de intimidade, de reverência, um ambiente mais calmo, né, onde você consegue se acalmar psicologicamente falando, enquanto a iluminação mais dramática e intensa, ela pode aumentar a energia de um momento mais vibrante do louvor. E quando a gente atua também lá na igreja, a gente tem alguns momentos que nós fazemos o louvor juntamente com a dança. Então, contribuir tudo isso, né, onde a gente consegue trazer uma iluminação específica para as meninas da dança, onde tudo se conversa, também é um papel muito importante da iluminação nessa composição geral. Inclusive lá no meu Instagram, se vocês quiserem seguir lá, @flaubercarvalho no Instagram, tem um vídeo lá, um Reels, onde eu coloco lá algumas cenas, né, de uma programação que nós tivemos do Natal, onde tudo ficou combinado, sabe? Tanto transmissão, ou, desculpa, tanto projeção, quanto iluminação, quanto louvor, quanto dança. Então tudo conversou, ficou muito top. Aconselho vocês a assistirem, quem sabe eu faço uma reação desse vídeo aqui e mostro para vocês também no canal, tá bom? Segundo ponto, a iluminação ela é muito importante no momento do louvor porque ela atrai a presença de Deus. Uma boa sincronização entre música e iluminação pode criar uma sensação de imersão e espiritualidade. As mudanças de luz, de acordo com os momentos da música, podem ajudar a congregação a se sentir mais conectada ao ambiente e à mensagem do culto. Por isso a importância de você conseguir fazer essas alterações na iluminação de forma correta e pensada, certo? A gente vai ter esse ponto aqui mais na frente, que é uma dica de ouro para vocês. Muitos acredito que já fazem, mas para você que não faz, fica até o final aí, porque a gente vai estar trazendo essa informação que é muito bacana para você se preparar justamente para o ambiente, né, para o momento do culto, tá bom? Então, a iluminação ele tem esse papel, né, de atrair a presença de Deus, né? Ela pode criar essa sensação de imersão, de espiritualidade. Eu vou trazer aqui uma perspectiva de um culto específico, um culto de Santa Ceia, né? Você está aí na sua igreja e o culto é de Santa Ceia, na maioria das vezes, nos cultos de Santa Ceia, o que é ministrado através do louvor são músicas que falam sobre sangue. Então, uma combinação de iluminação sobre isso, né, onde eu consiga ali algumas músicas que já levem para o sentido real da crucificação de Cristo, uns tons vermelhos, com as luzes também um pouco mais quentes, vai influenciar nessa espiritualidade. Lembrando, não é para criar uma emoção falsa para as pessoas que estão no culto. A ideia do iluminador, ela nunca vai ser essa, tá bom? A ideia do iluminador é executar dessa forma para que a pessoa que esteja lá no culto sinta-se abraçado por esse ambiente de adoração e, se sentindo abraçado nesse ambiente de adoração, torne-se ali também um adorador, né? Então, a iluminação tem sim esse papel importante, como a gente abordou nesse ponto específico, que é atrair a presença de Deus para o ambiente. A iluminação também proporciona uma direção espiritual, certo? A iluminação tem o poder de direcionar a atenção da congregação. Um ponto até nisso daqui, né? Eu vejo lá na igreja Paz Church do pastor E.B. Uber, onde a gente tem lá como iluminador nada mais, nada menos, né? Que o mestre Amândio. Não sei se vocês já conhecem, mas se não conhecem, sigam ele no Instagram. Eu tô até no grupo de iluminação, fera demais. Tem um conteúdo top que eu vou trazer aqui para vocês também, que ele passou lá pra gente. E um momento que eu acho muito bacana, que ele faz com a projeção, né, eu vou tentar alinhar isso, inclusive, no ministério que eu me congrego, no final de cada louvor ministrado, a projeção dá um fade, junto com a iluminação, que também dá um fade nas luzes, fica só lá o light, né, a luz principal. Alguns momentos, inclusive, nessa luz principal, ele deixa uma intensidade um pouco mais baixa para os músicos e para o pessoal que está ministrando também o louvor.
e deixa na pessoa uma luz mais principal realmente, para o assunto principal do momento que está lá ministrando. E quando o louvor volta, quando ela inicia ou ele novamente a letra do louvor, a projeção volta num fade também, com a iluminação, vamos supor aqui um vermelho, e a iluminação já vem voltando também com vermelho, encaixado também com a letra, né, da música ministrada. Então fica muito bonito. Inclusive, se vocês quiserem ter acesso, né, sigam lá o Amandio. Depois eu tô sem meu celular aqui perto, mas ver o Instagram dele direitinho para vocês. Ou, se não, terminou aqui o vídeo, né, se inscreva no canal, assiste mais alguns vídeos nossos aqui e depois procura aí Paz Church no YouTube, que vai ter lá nos cultos, nas transmissões ao vivo, e vocês vão conseguir identificar isso, né? Ou seja, no que eu estou falando aqui para vocês, ele acaba dessa forma proporcionando uma direção espiritual, né? Fazendo um ambiente ali tudo bem dirigido para que a adoração se torne realmente focada num ponto principal, que é Cristo. Então, um ajuste preciso na luz, ele pode destacar momentos especiais, como nós falamos aqui, inclusive pós o louvor, né? Como na pregação, momento de oração, mantendo todos focados na direção espiritual da celebração. Isso aqui a gente também vai falar um pouco mais na frente, mas esse também é um papel do iluminador da iluminação, tá bom? Ponto 2, né? A gente vai falar agora como sincronizar a iluminação com os louvores. Aqui vem alguns pontos top demais, certo? Uns ensinamentos aqui que se você não faz ainda, pelo amor de Deus, se você não faz ainda, você tem que começar a fazer isso daqui, certo? Que vai lhe ajudar demais no dia que você for voluntário na iluminação da sua igreja, tá bom? Então vamos lá. Ponto 1, olha a dica. Conheça a música. Ixi, mas Flávio, isso é muito simples, isso é básico. Mas o que acontece por muitas vezes, principalmente por voluntário novato, e principalmente se ele não tem um costume, não tinha um costume de ouvir músicas cristãs, ele chega lá no ministério, passa pelo processo da sua igreja, e aí ele se torna um membro da igreja, ele começa a servir, ele decide servir pela iluminação, só que ele vai servir, ele não conhece a música, e conhecer a música vai lhe ajudar demais no dia que você for atuar como voluntário, né? Antes de ajustar qualquer luz, é essencial conhecer a estrutura da música, o ritmo, a dinâmica, a mensagem. Observe se a música é mais calma, se ela é introspectiva, se ela é enérgica ou alegre. Isso ajudará a escolher a intensidade e a cor das luzes. Lá na igreja, por exemplo, né, no ministério que eu sirvo, a gente inicia com louvor e o primeiro louvor sempre é um louvor de júbilo. Então, a gente já começa com a luz, fazendo umas danças de luzes um pouco mais rápidas, né, com movimentos mais rápidos. E aí, sou voluntário, não sei nem as músicas que vão ser ministradas na igreja. E aí o louvor começa, bum, a mil, né, uma música bem agitada, e a iluminação tá estática ou com movimentos leves, né? Então, por isso essa dica é primordial, certo? Você conhecer as músicas que serão ministradas no culto. Se na sua igreja ainda você não recebe uma pré-lista, eu lhe aconselho a falar com o Ministério de Louvor, certo? Você vai lá, Ministério de Louvor. Seguinte, você já sabe os louvores que serão ministrados no culto de domingo, né? Ou se tiver culto em outro dia da semana, no culto da quarta, da quinta, me passe aí para me mandar para o voluntário que vai servir, que é para você, líder, viu? Ou para você que ainda serve sozinho, não tem um time de voluntários, pede lá para o Ministério de Louvor quais são os louvores que vocês vão ministrar no domingo, justamente para você já ter ali, poxa, o louvor 1 é esse, o louvor 2 é esse, o louvor 3 é esse. E quando você para ouvir, você já começa a ter, ativar a sua criatividade, ter ideias. Então, nesse louvor 1 eu vou fazer isso aqui, no louvor 2, no louvor 2 eu vou fazer isso aqui, nesse momento aqui. Então, tudo vai corroborar, as cores, a intensidade, tudo já vai fazer com que você chegue lá e exerça com excelência, né, o seu voluntariado. Então, pelo amor de Deus, viu, a partir de hoje, conheça as músicas e peça as músicas antecipadamente para você ter essa preparação aí para o dia que for servir. Evolua junto com o louvor, certo? Para músicas que começam de forma mais suave, worships, por exemplo, né? E aumentam de intensidade, comece com luz mais suave e vá aumentando gradualmente conforme a música cresce, certo? Então,
Se você tem uma música mais leve, vai começando leve e vai aumentando a intensidade, né? Acredito que você já deve fazer isso, da iluminação juntamente com o louvor, tá bom? As cores também podem evoluir, indo de tons mais frios e suaves para as cores mais quentes e intensas, à medida de que a energia da música aumente, tá bom? Outro ponto, use mudanças rápidas. Em músicas que exigem um clima dramático, utilize mudanças rápidas de iluminação. Isso pode ser feito com Brut, por exemplo, né? Se você tem Brut lá na igreja, nós ainda não temos, viu? Mas eu acompanho algumas igrejas que já têm os Bruts. Então, vou dar um exemplo aqui de música que você dá para utilizar esses Bruts, né? Tipo, qual é o som? Qual é o som? Cantando aqui, não dê dislike nesse momento não, viu? Mas que fica lá a bateria, pum, bum, pum, bum. E você ter os Bruts ali, se você tem na sua igreja, é um momento excelente para você estar utilizando, né? Uma mudança rápida ali que você faz com relação à iluminação, mas que acaba impactando. E as mudanças, inclusive, entre os louvores, né, que acompanham os momentos de maior impacto na música, criando uma sensação de surpresa ou fervor, aqui é até um exemplo do Brut, mas até essas mudanças também do momento do louvor, a saída de um louvor para outro louvor, o que a Paz Church faz, que eu citei anteriormente, é uma ideia muito bacana, né, onde realmente terminou ali o segundo ou terceiro louvor, ou da forma que eles acharem, né, da forma que eles forem seguindo, e aí eles dão o fade, tem a ministração, e aí voltam junto, também é uma mudança rápida, né? É uma mudança rápida porque terminou o louvor, eles, bum, dá um fade, fica a key light, a luz principal para os ministros de louvores, e aí quando o louvor inicia, bum, uma mudança rápidazinha com fade para o outro louvor, tá bom? Sincronize a luz com os acordes e batidas, tá bom? A gente já abordou também um pouquinho sobre isso, mas é preciso você ter essa questão auditiva realmente de sentir a música, fazer as alterações de forma correta, sincronizando a luz com os acordes e batidas do louvor. As mudanças de iluminação podem coincidir com os acordes ou batidas mais fortes da música. Isso cria uma sensação de resposta entre a luz e o som, tornando a experiência mais intensa para a congregação, né? Aquilo que eu falo, tudo se conversa, tudo se alinha, tudo somado para a adoração ao Senhor. Então, quem está no ambiente vai sentir esse clima e também vai buscar adorar o Senhor, ser motivado, né? Pelo louvor, pela projeção, pela iluminação, por tudo estar se conversando. E lembre-se da transição. Acho que eu botei o i, lembre-se, né? Que eu acho que esse aqui é o último, mas vamos lá. Durante a transição entre músicas ou sessões de uma música, faça ajustes sutis na iluminação para sinalizar essas mudanças. Isso ajuda a congregação a se preparar emocionalmente para o próximo momento. Lá na igreja, por exemplo, isso aqui pode ser feito entre uma música e outra, né? Um louvor e outro, como citei já da Paz Church, mas também uma mudança de momento, né? Lá na igreja a gente fazendo um pouco trazendo isso aqui um pouco para o momento lá da nossa igreja, a gente tem o momento dos louvores, nós temos um louvor de júbilo e são 3 louvores de adoração, ou seja, 4 louvores no início do culto, e aí a gente faz a mudança da iluminação para o outro momento, que é o momento repartir da palavra, de ofertas e dízimos. Então a gente já começa ali, finalizou o louvor, a gente já começa a ligar as luzes da igreja, já tem uma cena específica para esse momento. Então a igreja ele já consegue perceber que já saiu do momento louvor e já está se transitando realmente para o momento repartir. Gente, botei aqui, veremos no próximo vídeo, porque esse vídeo já deve estar um pouquinho longo. Então vai ter a parte 2. Na parte 2 nós iremos falar, inclusive a parte 2, né? Você dê força aí, você dê o like, certo? Assiste esse vídeo aqui totalmente, compartilha para a gente ter esse vídeo, essa parte 2 aqui no canal. Então, ó, o que veremos na parte 2? Como a iluminação reflete a presença de Deus, importantíssimo. Tem aqui dicas muito boas para você conseguir refletir a presença de Deus através da iluminação, dicas técnicas para direção e iluminação e como a iluminação influencia a congregação. Isso nós veremos no próximo vídeo, tá bom? O mais breve possível eu vou estar postando esse conteúdo aqui no canal, tá bom? Então, se gostou, deixa o seu like. Eu vou botar nenhuma meta muito grande, não. Vou botar uma meta de 20 likes só. Se esse vídeo bater 20 likes, a gente solta a parte 2 desse conteúdo aqui no canal da Dupla Direção.
tá bom? Então, muito obrigado por terem assistido até aqui. Se ficou com dúvida, só deixar aí nos comentários que a gente tem o prazer de responder todos vocês, tá bom? Então, muito obrigado, eu sou o Flávio Carvalho, esse é a Dupla Direção e até a próxima. Valeu!